A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, amigos e amigas, que estão junto conosco conectados neste exato momento, dia 1º de setembro do ano de 2025. Somos gratos a Deus por mais esta grande oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui, ao vivo na nossa live, A Voz do Pastor. E também pelo nosso aplicativo no seu celular, da Rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Quero já de imediatamente agradecer todos os nossos queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas de todo o Brasil, que no dia de ontem, dia de ontem estávamos de aniversário, e os nossos irmãos e irmãs mandaram uma mensagem de carinho. Obrigado a todos, que Deus venha vos abençoar, Deus venha vos dar vitória, Deus venha dar graça. Todos aqueles que nos visitaram, que estiveram junto conosco, a minha gratidão a Deus por cada mensagem recebida. Passei tempo, e se alguma pessoa, por coincidência, eu não consegui retribuir a minha gratidão, os irmãos me perdoem, mas na medida do possível eu ainda vou agradecer. Foram muitas mensagens enviadas, me parabenizando por mais um ano de vida, e eu respondi a muitos, a muitas pessoas também. A minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, na hora da manhã, me levantei, fui ler a palavra e agradecer a meu Deus por mais um ano de vida que Ele me concedeu na face da terra. Eu digo: Senhor, eu não quero te pedir nada neste dia, eu só quero te agradecer. E foi isso que eu fiz, agradecendo a Deus também pelos meus familiares, meus filhos, minhas netas, aqui junto comigo, Então, Deus abençoe a todos, a minha gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Também convidando você, permanecer conectado junto conosco. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, Pastor Raimundo Pleniri, e compartilhe os nossos vídeos para que possamos alcançar mais pessoas, para ouvirem a mensagem da palavra de Deus. E Deus tem uma palavra, para cada um de nós, a cada dia que passa. Todos nós temos os nossos momentos de alegria, nossos momentos de provações, nossos momentos de lutas. E neste dia, nesta hora, neste exato momento, eu já quero fazer a leitura de uma palavra que veio agora, me acordei pela manhã, veio agora ao meu coração, estive meditando. Por certo, não queria eu trazer esse tipo de palavra, mas é o que Deus tem colocado em meu coração, porque muitas pessoas precisam ser tocadas, porque talvez estão passando por algum momento de privação, porque muitas pessoas estão passando por um momento de luta, um momento de dificuldade, um momento de provação, assim como o nosso irmão em Cristo Jó passou. E tem momentos na nossa vida que muitas vezes, nós clamamos, gritamos, e muitas vezes parece que Deus não está nos ouvindo. Ele está nos ouvindo, mas Ele está dando um tempo para que venhamos a nos recuperar, e para que Ele também possa falar no momento exato em que Ele queira falar conosco. E eu botei aqui como título, Aqui, como título eu botei aqui, O justo passa por muitas tribulações aqui. O justo, a pessoa justa, passa por muitas tribulações aqui, E nós não podemos escapar. Se o nosso irmão em Cristo, Jó, que a Bíblia deu testemunho, o próprio Deus deu testemunho de Jó, da sua vida íntegra, reta diante dele, passou por a grande tribulação que passou, pela grande luta em que ele passou. Quem somos nós para escaparmos também de passar pelas nossas lutas, pelas nossas provações? Nós vimos aqui no capítulo 30, do livro de Jó, diz assim o título: Jó lamenta a miséria em que caiu. Jó lamenta a miséria em que caiu. Diz assim o capítulo 30, do versículo 1 do livro de Jó: Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu.
Quer dizer, Jó era um homem íntegro, reto, né? E naquele tempo em que Jó vivia, no tempo da antiguidade, as cidades tinham os seus portões, né? E eles abriam os portões pela manhã para que as pessoas pudessem sair. Então, Jó também, né? Ele diz que ele saía, passava pelo portão, às vezes ficava na beira do portão cumprimentando o pessoal, e outras vezes ele ia para a praça. Ele era um homem honrado. Ele era um homem que tinha muita honra pelaquela sociedade daquele tempo, né? Mas chegou um certo momento em que a provação bateu à sua porta, que a luta chegou à sua porta, que ele teve que passar por um deserto terrível. Então aqui ele diz, olha, mas agora se riem de mim. Quer dizer, aqueles que iam até lá buscar um conselho, aqueles que iam até lá pedir algo, porque ele ajudava os órfãos, as viúvas, os desamparados. Ele era um homem muito rico, mas era muito humilde, muito simples de coração, né? E ele ajudava todo mundo. E nesse exato momento, quem precisava de ajuda era Jó. E como é difícil muitas vezes a gente assimilar que quando a gente está bem em uma jornada de bonança, que as coisas correm bem para nós, estamos cercados de amigos. Estamos cercados de amigas, né? Todo mundo ri, abana a mão, porque nós estamos num momento de alegria, nós estamos num momento de paz, nós estamos num momento de prosperidade. Mas aqui, quando o servo de Deus está sendo provado por Deus, em que Deus está numa batalha terrível com Satanás, porque Satanás tenta jogar no rosto de Deus de que o Jó temia a Deus, porque Deus dava tudo o que ele precisava, o que ele queria. E Deus coloca, então, o servo do Senhor em prova. Aqui diz a Bíblia, né? Mas agora eles riem de mim. Antes eles não riam de mim. Antes eles me honravam. Antes eles eram gratos por tudo que eu fazia para eles. Mas agora, nesse exato momento, nessa prova em que eu estou, cheio de chagas, agora que eu perdi todos os meus filhos, agora que eu perdi todos os meus bens materiais, que eu não sou mais aquele homem de saúde, eles agora riem de mim. E nós vamos aqui para o capítulo 30, e no versículo 9 diz assim, mas agora sou a sua canção de montejo. Ele é sirvo de provérbios. A palavra montejo aqui quer dizer zombaria. Agora sou para eles uma palavra de zombaria. Eles agora zombam de mim. Ô Jó, tu não era um homem rico, tu não era um homem da alta sociedade, tu não era um homem que dizia que temia Deus. Assim acontece comigo. Assim acontece contigo também, meu irmão, minha irmã. Quando você está numa boa, quando as coisas correm tudo bem para você, você está cercado e cercada de muitos amigos e amigas. Perdão. Mas quando as coisas não estão indo do jeito que nós esperamos, ou do jeito da forma que nós almejamos, as pessoas jogam no nosso rosto e dizem assim, você não é crente? Você não diz que serve a Deus? Então por que você está passando por essa tribulação? Então por que teu Deus te permitiu tu passar por esse momento de angústia e de aflição? Tu não é aquele que testemunhou desse teu Deus para mim? E assim as pessoas já começam a se posicionar com juízo contra nós. E foi isso, então, que estava acontecendo com Jó. Né? A partir do momento em que ele foi provado por Deus, começou o quê? As pessoas a zombarem dele. Os próprios que se diziam amigos dele, se achegaram perto dele e começaram a dizer para ele, ô Jó, nosso amigo, confessa o teu pecado.
Confessa a tua culpa para Deus. Porque não é de balde, não é de graça que tu estás passando por este problema. Algo aconteceu com a tua vida. E é mesmo assim que acontece com cada um de nós. Muitas vezes não erramos, não pecamos, não murmuramos, mas aprove a Deus tentar nos provar para ver até onde está a nossa fé alicerçada. E o amigo verdadeiro, a amiga verdadeira, não vem lançar em rosto ou culpar nós pela nossa prova que estamos passando. Ela tem que vir nos ajudar. Mas, infelizmente não acontece assim. É você entrar numa prova, as pessoas dizem assim, bem para você. E aí, o que houve contigo? Você desviou do Senhor? Abandonou a Deus? Quer dizer, Deus não pode provar uma pessoa que eles já querem nos condenar. E assim aconteceu com Jó. E eles diziam assim, mas agora sou a sua canção de montejo, quer dizer, a sua canção de zombaria. Ô Jó, aonde está o teu Deus, aquele que tu serve, aquele que tu ajuda os órfãos, aquele que tu ajuda a viúva, aquele que tu ajuda o necessitado? O que aconteceu contigo, Jó? Desviastes dos caminhos do Senhor? E o que Jó poderia dizer? E aqui ele começa e diz assim, mas agora sou a sua canção de montejo. Ele é sirvo de provérbio. No versículo 10 diz assim, abominam-me, fogem para longe de mim, e não se abstêm de me cuspir no rosto. Preste bem atenção nessa palavra. Aqueles que te bajulavam, aqueles que comemoravam festas contigo, aqueles que te aplaudiam nos teus momentos de alegria, quando tudo estava acontecendo bem para ti, agora no momento em que você passa por uma privação, passa por uma luta, diz Jó, eles agora me cospem até no rosto. Antes, quando eu era rico, antes, quando eu tinha os meus 10 filhos, antes, quando eu não estava com essas chagas no meu corpo, antes, quando as coisas corriam tudo bem para mim, eles me abraçavam, eles diziam ali tal, o servo de Deus, o Jó. Mas agora, nós vamos nos deparar, vamos agora até cuspir no rosto, porque agora é um miserável. Ele agora é um homem o quê? Cheio de chagas, sem filhos, a esposa jogou no rosto, abandona teu Deus e morre, e ele está aí atirado, jogado aí, não dá nem para chegar perto. Então as pessoas zombavam dele, zombavam do pobre do Jó. Eu não quero nem imaginar o momento em que o servo do Senhor, sendo testemunhado por Deus, naquele momento que Deus disse para o diabo, tens visto o meu servo Jó? Homem íntegro e fiel, sincero e que se desvia do mal. E o diabo responde, também tu tens dado tudo para ele? Tira tudo dele, toca na vida dele para ver se ele não te abandona. Já parou para pensar? Que duelo, que prova. Então Deus responde para o diabo, toque em tudo quanto ele tem, menos na sua alma. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, você que está me assistindo nesse exato momento, eu não sei em que momento você está passando na tua vida. Eu não sei também se você já não passou por algum momento na tua vida em que você pensou ou chegou a pensar que Deus tinha te abandonado. A Bíblia diz que Deus não abandona os seus filhos, do qual Ele ama. Ele ama todos iguais. Ele não abandona. O grande problema é que muitas vezes Ele quer provar a nossa fidelidade, a nossa sinceridade. E às vezes muitas pessoas murmuram, como que o povo de Israel no Egito.
Deus tinha a cidade de Canaã, a promessa para o povo. Mas o povo, diante da aprovação, começou a murmurar no deserto. E deu vontade de voltar para o Egito. Tem pessoas que não aguentam a aprovação de Deus. Que não aguentam a luta que você está passando, meu irmão, minha irmã. E eles querem retroceder. Mas a vitória não está para quem retrocede. A vitória só vem para quem permanece fiel. E aqui nós vamos ver mais uma palavra, né? Diz o versículo 11. Jó aqui no seu queixume, na sua queixa, na sua tristeza, pelo momento em que ele estava passando, diz ele assim, ó, porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Eu antes era um homem feliz. Eu ia para as praças. Os órfãos vinham ter comigo. Os cegos, mudos, aleijados, as viúvas, eles vinham ter comigo. E eu ajudava a todos. Agora é o momento de eu ser ajudado e eu sou zombado. Agora é o momento de eu ter quem me ajuda e eles estão cuspindo no meu rosto. Agora é o momento de eu ouvir uma palavra de consolo e eles estão rindo de mim, zombando de mim. E eu estou sentindo que o arco de Deus se afrouxou e ele me oprimiu. Eu hoje sou um homem oprimido. Esta era a palavra, era o queixume de Jó, diante daquele momento, daquela dificuldade em que ele estava passando, um homem fiel, um homem íntegro. E você se pergunta, meu irmão, minha irmã, então por que eu estou passando por este momento na minha vida? Quem já não passou por um momento de crise financeira? Quem já não teve uma enfermidade que veio oprimir o seu corpo? Quem já não passou por uma afronta diante de pessoas? Quem já não foi humilhado ou humilhada? Mas, meu irmão, este momento em que nós, cada um de nós, temos que passar, é para provar a nossa fidelidade para com Deus. Não é Deus nos castigando por algum erro, mas é Deus nos provando. É Deus vendo até onde é que vai a nossa sinceridade para com Ele. Se nós o amamos só no momento em que as coisas vão bem para nós, ou se nós continuamos amando a Ele mesmo no momento da adversidade. E a pergunta é essa para você. Não importa o momento em que você está passando, não importa a dificuldade que você esteja passando. Se é uma prova que Deus está te provando, passa dando glória a Deus e aleluia, que esta prova vai passar. E aqueles que te humilharam, aqueles que estão te humilhando, aqueles que não sabem do tratar de Deus na tua vida, depois que Deus te honrar, eles vão dizer, eu sabia que Deus era na vida dele. Eu sabia que Deus era na vida dela. Este momento em que Jó estava passando, simplesmente era um momento de prova. Deus queria exaltar ele. Mas para que Deus venha exaltar alguma pessoa, para que Deus venha te exaltar, meu irmão, minha irmã, primeiro ele tem que provar a tua fidelidade para com ele. Primeiro ele tem que provar a tua fé. Que Deus abençoe o nosso querido e amado companheiro, irmão Claudemir Pinheiro, né? Demais irmãos que estão junto conosco, né? Irmã Nilce também, Lisboa, que estão nos acompanhando. Nossa missionária irmã Márcia. Todos que nos dão a honra. Então a pergunta é esta. Não te desespera. Fica tranquilo, fica tranquila, minha irmã. Que a hora de Deus vai chegar na tua vida. Mas primeiro você tem que passar por este momento. Aí diz a Bíblia, no capítulo 30, versículo 15. Sobrevieram-me pavores, como que pelo vento é varrida a minha honra. Olha o que ele está dizendo aqui. Jó era um homem honrado. E de repente ele olha aqui e escreve, a minha honra foi por água abaixo. A minha honra o vento varreu.
A minha honra foi embora, eu agora sou um homem desonrado. Ninguém quer ficar perto de mim. Ninguém vai dar crédito para o meu conselho, porque eu não sou homem para dar conselho para ninguém. No momento em que eu estou passando, eu não tenho uma esposa fiel do meu lado para me dar uma palavra de consolo. Eu não tenho meus filhos para me abraçar. Eu agora sou um homem solitário, jogado pelas ondas do grande mar. O vento sopra e a minha alma está varrida, diz ele assim, ó. Pelo vento, a minha honra se foi por água abaixo. Eu sou hoje um homem desonrado. Este era o queixume do nosso irmão Jó. Isso estava lhe incomodando. Isso doía a sua alma. E de quem não dói a alma? Por mais forte que a pessoa seja, por mais crente que a pessoa seja, no momento de angústia, no momento da provação, no momento em que Deus coloca ela sobre uma prova, sobre um deserto, não tem coração que aguente. A alma fica dilacerada. A angústia, por certo, adianta na alma, mas não é para matar ninguém. Não é para exterminar com a vida de ninguém. E Jesus nunca prometeu vida fácil para ninguém, quando ele esteve pela terra. Ele disse, olha, meus filhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mas parece que quando a luta vem, quando a prova vem, quando a adversidade vem, o desânimo quer bater na nossa porta. O desânimo quer chegar na nossa porta. Tem momento na nossa vida que o inimigo diz assim, larga teu Deus. Será que não passou pela mente de Jó? E eu vou fazer alguma leitura que Jó também fez essa pergunta para ele mesmo. Quer ver? Versículo 16 diz assim, agora, dentro de mim se me derrama a alma, e os dias da aflição se apoderaram de mim. É isto que ele não esperava. Ele não estava esperando passar por esse momento. Jó era um homem honrado pela sociedade daquela época. Era um homem benquisto. Um homem com milhares de ovelhas, rebanho de gado, 10 filhos, família estruturada. E, de repente, ele veja tudo indo por água abaixo. Aí ele diz assim no versículo 16, agora, dentro de mim, se me derrama a alma, e os dias da aflição se apoderaram de mim. Até agora, era dia de paz. Até agora era dia de alegria. Até agora eu tinha meus filhos para compartilhar. Até agora eu tinha a esposa do meu lado, mas agora eu sou um homem abandonado. Pense bem, meu irmão. Pense bem, minha irmã. A luta em que nós estamos passando é muito pequena, perto daquela em que nosso irmão Jó passou. Diz ele, agora minha alma se derrama. Eu estou vivendo agora dias de aflições. Nem todos os dias vão ser dia de alegria para nós. Todos nós vamos passar por dias de angústia, dias de perca na família, dia de zombaria, dia de enfermidade, dias que dá problema na família, dias que dá problema no trabalho, dia que os inimigos se levantam contra a nossa vida. Mas nós temos que seguir em frente, não podemos desanimar. E aqui nós vamos ver agora o versículo 17 do capítulo 30 do livro de Jó. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Ele sentia dor nos ossos. A enfermidade em que sobreveio sobre ele, a chaga em que sobreveio sobre a vida de Jó, doía, corroía os seus ossos. E ele diz, olha, e os ossos se deslocam. Parece que eu vejo ele se deslocando. E não há descanso
do mal que me corrói. Ele sentia assim o mal, a prova, a luta corroendo não só os ossos, não só a carne, mas a sua alma sendo dilacerada. Eu não sei em que prova, eu não sei em que luta você está passando. Para mim, de nada adianta você falar. Você tem que falar para Deus e dizer: Senhor, me tira desta prova, passa de mim esse cálice. Se o próprio Senhor Jesus vai ao monte, sentindo na pele a dor da cruz que ele teria que passar, a dor dos pregos, a dor do Calvário, ele sobe ao monte e diz para o Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Tem momentos na nossa vida que nós dissemos para Deus: será que o Senhor gosta de ver eu sofrer? Não é que Deus gosta, Deus dói por dentro, mas Ele precisa muitas vezes fazer nós passar por alguns momentos para que nós venhamos a entender e a compreender que depois a nossa vitória será muito grande e o nosso testemunho servirá de base para muitas pessoas que vêm vindo atrás de nós, que também irão passar pelas provas e pelas lutas em que nós estamos passando ou que ainda iremos passar. Tem pessoas que precisam muitas vezes ouvir um testemunho para que ela venha ativar a sua fé. E se nós não tiver testemunho para dar para ninguém, o que diremos? Que Deus é o nosso. Se você nunca foi provado, se você nunca foi provada, minha irmã, que testemunho de vida você tem para dar para as pessoas? E aqui nós vimos Jó então dizendo assim, né? À noite me verruma os ossos, e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Ele sentia então as suas carnes sendo roídas pelas chagas, né? Dá até uma dor no nosso coração em falar disso, em ver que uma pessoa que era honrada pela sociedade está sendo desprezada pela própria sociedade em que ele tanto ajudou. Vamos agora para o versículo 19. Olha o que diz ele aqui no versículo 19. Deus, tu me lançastes na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Diz ele para Deus. Ele abre o seu coração e diz para Deus bem assim: Deus, tu me lançastes na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Pare para pensar um pouquinho na situação em que estava passando o servo de Deus. Na situação em que estava passando o homem fiel a Deus. O homem que Deus deu testemunho de vida para o próprio Satanás. Mas o nosso inimigo já andava rodeando. Ele sabia que Jó era um homem benquisto. Ele sabia que a sociedade admirava aquele servo de Deus. E foi por isso que ele disse para Deus também: tu tens cercado ele de bem, tudo que ele te pede, tens dado. Eu passei por uma prova de Jó há anos atrás. Não perdi filhos, mas perdi tudo que tinha. Cheque, cartão de crédito, casa, terreno, carro. Mas, pela infinita misericórdia e graça do Senhor, eu não neguei o seu nome. Permaneci de pé porque eu saberia muito bem o Deus em que eu estava servindo, que ele poderia me devolver tudo quanto ele tirou. O grande problema das pessoas é que quando elas são provadas por Deus, elas dizem: Deus me abandonou. Deus não me quer mais. Eu não fiz nada de errado. E elas começam a se justificar diante de Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso?
Por que que eu tenho que passar por isso? Não pergunte para Deus, não questione. Se você está na presença dele e você é fiel a ele, fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquila, minha irmã, que a tua vez vai chegar, que a tua hora vai chegar. E nós vamos olhar agora no versículo 20, né, do capítulo 30 do livro de Jó. E diz assim, ó. Clamo a ti, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olha para mim. Tem coisa mais triste? Quando nós clamamos e clamamos e clamamos a Deus e Ele não nos responde? Tem coisa mais triste o silêncio de Deus para a nossa vida? Aqui o próprio Jó passou por isso. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer algo ao contrário? Se um homem reto e íntegro da presença do Senhor passou por isso, se o próprio Senhor Jesus Cristo passou muito pior que isso, quem somos nós para fugir? Quem somos nós para gritar e dizer, Senhor, o Senhor não está me ouvindo, parece que é surdo. Jó também disse isso. Eu clamo a ti e não me responde. O Senhor não quer me responder. Ele não quer falar comigo. Ele está dando um tempo. Ele está me testando. Estou em pé, mas apenas olha para mim. Tem coisa pior quando você quer conversar com uma pessoa e você fala e ela não responde? Você fica revoltadinho, né? Você fica revoltada, né? Ô meu filho, não está vendo que eu estou falando contigo? Ô meu irmão, não está vendo que eu estou te fazendo uma pergunta? E você pode dizer, ô meu Deus, eu tenho clamado há tanto tempo e você não me responde. Assim Jó também dizia. Ó Deus, aonde está aquela amizade que nós tínhamos antes? Que eu tinha prazer de te adorar, Senhor. E agora eu tenho clamado e você não me responde. Eu estou de pé aqui gritando e o Senhor só olha para mim. Tem coisa pior que isso? Essa palavra não tem sido fácil, né? É fácil nós pregar sobre a prosperidade. É fácil pregar e profetizar dizendo que Deus vai te abençoar. Agora, não é fácil dizer quando Deus vai te provar. Não é fácil, muitas vezes, tu entregar uma mensagem para alguém dizendo, olha, Deus vai te colocar no calabouço como colocou José. Você vai ser vendido como foi vendido José. De um sonhador foi para dentro de uma cadeia. Foi ser chefe de presidiário. Tem coisa mais triste? Mas diz a Bíblia, e Deus era com José. Meu irmão, minha irmã, não importa a prova em que você esteja passando. Não importa o problema que você esteja passando. Não importa a dificuldade que você esteja passando. Se Deus está te provando, fica tranquilo. Fica tranquila que os teus acusadores, aqueles que hoje falam mal de ti, amanhã vão ter que dizer, verdadeiramente, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. E nós vamos já para a parte final. No versículo 21 diz assim, ó, Jó, tu fostes cruel comigo. Com a força da tua mão, tu me combates. Deus, disse Jó, tu fostes cruel para comigo. O Senhor não está tendo misericórdia de mim, Deus. E com a força da tua mão, tu me combates. Tu é muito mais poderoso. Teu braço é forte, é pesado sobre a minha vida. Eu estou sentindo o peso. Quantas vezes na hora da nossa angústia, na hora da nossa aflição, na hora da nossa prova, nós abrimos a nossa boca e falamos palavras que nem era para nós falar. Não era para passar pela nossa mente, mas sobrevém sobre nós um momento de angústia, um momento de dificuldade, um momento de luta. E muitas vezes o desespero faz nós dizer algumas palavras que até vêm ferir o coração de Deus. E eu quero finalizar aqui com o versículo 22. Que o pobre Jó, o homem de Deus, o servo de Deus, já estava até conformado com a sua morte. Diz aqui a Bíblia,
Pois eu sei que me levarás à morte. Eu sei, já estava conformado. Eu sei que me levarás à morte. E a casa destinada a todo vivente. Eu sei, Senhor, que da maneira e do jeito que eu estou vivendo agora, eu falo e não me respondes. Me coloco de pé e o Senhor só olha para mim. Então eu acho que o Senhor dessa vez vai assistir eu morrendo. A morte está rodeando a minha porta. Jamais Jó poderia imaginar que no capítulo 42, não dá tempo de nós adentrar lá hoje, né? Mas outro dia nós vamos pregar sobre essa palavra, Deus devolve tudo e dá em dobro. Muitas vezes nós queremos ganhar em dobro, né? Ah? Muitas vezes nós queremos só ganhar em dobro, mas não queremos ganhar a prova. Não queremos passar pela luta. Não queremos passar pela angústia. Não queremos passar pelo isolamento. Não queremos ficar, aleluia, muitas vezes gritando e Deus calado sem nos responder. Queremos a bênção. Senhor, onde está a promessa que o Senhor me prometeu? Senhor, onde está a bênção que o Senhor me prometeu? O Senhor me prometeu, mas eu não vejo nada. Eu grito, clamo e o Senhor não me responde. Não é assim que muitas vezes você pergunta? Ou tem perguntado, ou ainda vai perguntar. Assim o servo de Deus. Senhor, eu já estou conformado até com a morte, pois eu sei que me levarás à morte. Será que foi? Não. Não naquele momento. Ele ainda teria que viver o sobrenatural. E diz a Bíblia lá no capítulo 42 de Jó, que depois que ele orou pelos seus amigos, Deus deu em dobro tudo que ele perdeu. Carros, cavalos, ovelhas, gado. Deu 10 filhos novamente. Só não deu em dobro os filhos, mas o resto tudo Deus deu. E diz a Bíblia Sagrada que as filhas de Jó eram as mais formosas daquela época. E você quer pegar uma bênção de Deus? Passa pela prova. E você quer te abraçar com a promessa que Deus te fez? Passa pelo deserto. E você quer que Deus cumpra o que Ele te prometeu? Passa pela prova. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê vitória para todos. Eu sou testemunha viva. Já testemunhei alguns momentos da minha vida. E vou continuar testemunhando assim que Ele tocar no meu coração. Já passei por momentos terríveis. Mas a minha fé continuou em ação. Mas eu fiz muitas perguntas assim que já fez. Senhor, o Senhor me abandonou. Quantas igrejas construídas. Quanta obra missionária. Quantas almas ganha, Senhor? Eu fiz trabalho no presídio, ganhei almas para Ti. Senhor, eu ajudei quantos órfãos, quantas viúvas, Senhor. Por que eu estou passando por isso? E ele caladinho. Não tem coisa mais triste quando Deus se cala, né? Agora também não tem coisa mais alegre quando Ele fala conosco. Quer ouvir Deus falar? Passa pelo teu momento de angústia. Quer ouvir Deus falar novamente? Passa pelo teu momento de provação. Quero orar com você, né? Ministrando a bênção sobre a tua vida. Que Deus venha te ajudar nessa prova, meu irmão. Que Deus venha te ajudar nessa prova, minha irmã. Eu não sei o que você está passando, mas Deus não faz nada ou não fala nada. Sei que tem alguém do outro lado para ouvir. Então vamos orar, agradecendo a Deus. Querido e amado Deus, mais uma vez eu chego na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, pela essa grande oportunidade que o Senhor tem me concedido, pelo teu grande amor que o Senhor tem tido para com a minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer. Mas do outro lado tem alguém nos ouvindo, Senhor, que está passando por um momento de angústia, que está passando por um momento de provação, que está passando por momentos assim como passou teus filhos Jó. Pai, eu quero te pedir a tua bênção, eu quero te pedir a tua graça, Senhor, quero te pedir a tua misericórdia. Estende as tuas mãos nesse dia, abençoa. Deus, devolve aquilo que o teu servo perdeu. Devolve aquilo em dobro que a tua serva perdeu, Senhor. Seja saúde, seja na financeira, Senhor. Eu te peço a tua bênção e a tua graça, Senhor. Que essa pessoa, a partir de hoje, comece a viver um novo estilo de vida. Comece a ter uma nova caminhada de fé. E estrutura novamente, Senhor, a sua vida espiritual. Dá-lhes vitória
e dar-lhes graça. É tudo o que eu te peço e desde já te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se Jesus não voltar, até amanhã às 9 horas com mais um programa A Voz do Pastor. Fiquem todos com Deus.